Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos tomar em nossas mãos, mas muito mais ainda no nosso coração, a palavra que a Divina Providência nos dá nesse momento, que é Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, preparando o coração, preparando os ouvidos para acolher a palavra de Deus para nós nesse grupo de oração que é o Sorrindo para a Vida. Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32. Se a sua Bíblia é como a nossa, que usamos aqui no Sorrindo para a Vida, tradução também adotada pela CNBB e por nós aqui também, está na página 1440. Página 1440, Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32. E o título já nos ajuda muito. Na nossa tradução diz assim: regras para uma vida nova. Quem quer ter uma vida nova precisa de regras. Precisa de boas regras. E esta palavra nos põe à disposição. Diz assim: portanto, tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contando que não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, e não deis nenhuma chance ao diabo. O que roubava, não roube mais. Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tenha alguma coisa para dar aos necessitados. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer o bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados, como por um sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo na vida da gente a gente precisa ter regra. Tudo. Sem a pessoa se disciplinar, ela não alcança nada na vida dela. Sem disciplina, não tem santidade. Sem disciplina, não há felicidade. A gente precisa estabelecer as regras, porque regras é o que a gente usa para colocar a nossa vida em ordem. É tão penoso para a gente, não é? Quando a nossa vida está desorganizada, está desordenada. Você abre o guarda-roupa, as coisas caem. Você entra na casa, está tudo jogado, está tudo sujo. Não é? Às vezes você vai até fazer uma visita a uma pessoa que está precisando, porque você já sabe que ela se encontra num estado difícil, lastimável. E aí você entra na casa dela, as coisas estão todas fora do lugar. Até a gente se sente sufocado, a gente se sente oprimido. Como é diferente quando a gente entra numa casa, que as coisas estão todas certinhas, arrumadas, está tudo limpinho, né? Você respira, tem até um perfume naquele ambiente. Parece que aquilo que está organizado fora ajuda a gente até a se organizar interiormente. Porque ali naquela casa tem regras. Para a gente ingressar num momento novo da nossa vida, para a gente ter uma vida diferente da que a gente está tendo, para que a gente progrida na vida nova, também tem regras. As regras são aquilo que nos ajudam a alcançar a meta que a gente deseja.
né? Uma pessoa que pretende progredir dentro do trabalho, onde ela está, na sua profissão, na empresa em que está empregada, não é? Ela precisa se colocar regras. Para alcançar o seu objetivo, ela tem que estabelecer regras para ela mesma e ser fiel a essas regras. Se a gente se esforça tanto, se a gente se penaliza tanto, às vezes para conseguir uma promoção, às vezes para conquistar o coração de uma pessoa, a gente se põe regras. Eu não vou fazer mais isso porque eu sei que a desagrada. Eu vou fazer isso porque eu sei que a comove. Agora eu vou andar de tal forma porque eu sei que isso enche os olhos dela ou enche os olhos dele. E a gente se põe regras para poder alcançar o coração daquela pessoa. E às vezes algumas regras que até põem a gente em evidência de uma forma que a gente não gostaria. Às vezes você encontra a pessoa tão arrumada, mas com tanta roupa num dia quente. Porque quer estar elegante para encher os olhos da outra pessoa. Às vezes você pega uma mocinha linda, mas num vestidinho tão fininho, com tão pouco tecido, num dia frio, passando um frio terrível, porque quer se apresentar bonita aos olhos de quem ama. Você veja, a pessoa se impõe regras que às vezes até a penalizam para conquistar o coração de alguém, para conquistar um lugar no meio de um grupo. Se nós fazemos isso por tão pouco, o que não devemos fazer para alcançarmos de Deus essa vida nova, esse coração renovado? Tudo que nós fizemos é pouco. E olha o que a palavra de Deus nos pede. Ela não nos pede nada que vai contra nós. Ela só nos pede aquilo que nos favorece. Diz assim: portanto, tendo vós rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo. E quando a gente topa com esta palavra, a gente faz uma pergunta semelhante a que Pilatos fez a Jesus. Pilatos, um dia diante de Jesus, pergunta para ele: o que é a verdade? E diante desta palavra, nós nos perguntamos: o que é a mentira? Porque a mentira não é só aquilo que sai dos nossos lábios. A mentira tem a ver também com o estilo de vida que a gente assume, com as coisas que nós fazemos. Uma pessoa pode ficar em silêncio e ter uma atitude mentirosa. O que é a mentira? A mentira é tudo o que não é verdade. Mentira é tudo aquilo aonde Deus não está. Porque Deus é a verdade. E Ele que é a verdade não mente. Deus, aonde Ele não está, aí está a mentira presente. O que é a mentira? A mentira é aquilo que não é verdadeiro. É aquilo que não é legítimo. É aquilo que não é honesto. A mentira é aquilo que não é Deus e que nos afasta de Deus. A mentira é sempre má. Não existe mentira boa. A mentira sempre faz o mal. Por isso ela precisa ser erradicada da nossa vida. Tendo vós todos rompido com a mentira. Olha só. Pressupõe-se que aqueles que são de Cristo já romperam com a mentira. Se eu digo eu sou de Cristo, se eu digo eu sou de Jesus, São Paulo não vai nem perder tempo dizendo deixa a mentira. Ele vai dizer, tendo você rompido com a mentira, diga agora a verdade. Diga a verdade, porque a mentira não somente é má, como também ela é uma chance para o diabo. Veja se não é o que essa palavra diz logo em seguida. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis nenhuma chance ao diabo. Porque ele é o pai da mentira. Muitas vezes a gente associa não dar a chance ao diabo em a gente manter-se irado contra o nosso irmão. É verdade também. Mas essa palavra está falando da mentira. E de todas as formas pelas quais a mentira se manifesta. Mentir é dar chance ao inimigo.
Mentir é a gente se subtrair à proteção divina para dar uma chance ao inimigo de Deus que nos odeia tanto. Se a mentira é uma coisa má, se a mentira é uma chance para o maligno nos destruir, nós precisamos romper com ela. É necessário romper com todo tipo de mentira. E São Paulo, logo em seguida, aí, ele vai enumerando várias coisas que nascem da mentira e tem nela sua alma. A raiva, a ira, não é? Manifestada numa atitude malvada contra quem nos irou, ela tem uma alma na mentira. A irritação, a gritaria. São Paulo vai enumerando o que é que nasce da mentira e que vive por meio dela. A ira que atua contra o outro, o roubo. Você viu aí as coisas que ele listou? A ociosidade estéril. Porque tem uma hora que a gente fica à toa porque é necessário. É preciso a gente ficar, às vezes, à toa para descansar um pouco, para descansar a cabeça, para a gente se entreter. Como é gostoso, né? Depois de tanto trabalho, a gente tirar o dia do descanso. Para nós o domingo é esse dia. E para muitos também o sábado e o domingo são dias para a gente reunir a família, para a gente estar na companhia de quem a gente quer bem e estar ali, ocioso. Então tem uma ociosidade que refaz a gente, mas tem uma ociosidade, um estar à toa, que nos torna ainda mais cansados e estéril. Há uma ociosidade estéril. São Paulo diz, quando você se encontrar no meio dela, vá arrumar um trabalho manual para você se ocupar. Não é o que está escrito aqui? Arrume algo para você fazer com as suas próprias mãos. Se ocupe. Em seguida ele continua, lá embaixo dizendo, palavras maliciosas, amargor, exaltação, ira, gritaria, maldade. Nenhuma dessas coisas vem desacompanhada da mentira. Todas elas vêm acompanhadas desse mal. Só que veja, quando nós lemos esse primeiro versículo, desse trecho da carta aos Efésios, que está separado aqui na Bíblia, do 25 ao 32, dá um trechinho do texto. O primeiro versículo, que é o 25, começa dizendo, tendo vós todos rompido com a mentira. E aí São Paulo descreve as várias formas como também ela se manifesta. Lá no último versículo, São Paulo começa nos apontando o antídoto. Qual é o remédio contra a mentira? Depois de enumerar todos esses desdobramentos em que a falsidade se enfia na nossa vida, se enfronha no meio de nós, São Paulo, lá no finalzinho, no versículo 32, ele começa com uma afirmação que aponta o antídoto. O primeiro versículo do trecho começa dizendo, tendo rompido com a mentira, e o último finaliza dizendo, ao contrário, sede bondosos. A gente apaga a mentira com a bondade. Porque a verdade e a bondade caminham juntas, e elas são inseparáveis. Verdade e bondade caminham de mãos dadas. E para que a verdade seja ouvida, ela deve ser dita com bondade. Nós podemos até querer dizer o que é verdadeiro aos outros. Mas se a gente disser com irritação, se a gente disser com rancor, com aspereza, a pessoa vai ser incapaz de ouvir o que nós estamos dizendo. Porque ela precisa se proteger da nossa agressão. Ah, mas o que eu estou dizendo é verdade. Mas está dizendo a verdade de uma maneira agressiva, de uma maneira que machuca. E se a pessoa se abrir para escutar a verdade do jeito que eu estou dizendo, o que você está dizendo, ela vai se ferir. Então o que ela faz? Tenta se proteger do que a gente está dizendo, não ouvindo. Porque não está sendo dito com bondade. Mas em não nos ouvir para se proteger da forma agressiva, a pessoa acaba também se fechando ao que é verdadeiro. Mas a verdade só é bondosa quando ela é dita por intermédio do coração. Precisam ser ditas palavras verdadeiras,
com sinceridade, com o coração. Quando eu transmito uma mensagem para outra pessoa e essa pessoa não compreende o que eu estou dizendo para ela, uma dessas duas coisas está acontecendo. Ou o que eu disse não é verdade, ou eu não disse com bondade. Então veja, tendo vós rompido com a mentira, e aí vai a lista da mentira, São Paulo diz, pelo contrário, extirpe a mentira do seu coração com a bondade. Sede bondosos e sede compassivos. O único modo da gente contar a verdade para uma pessoa é a gente falar com a bondade, é falar com bondade. E olha, a bondade considera a ocasião. É a ocasião de eu dizer. A bondade considera a maneira como eu digo. Estou dizendo da maneira certa. Estou dizendo da maneira que eu posso dizer sem machucar o coração desta pessoa. O que eu estou dizendo realmente é verdadeiro. Porque muitos de nós gostamos de ter surtos de verdade no momento em que a gente está irritado. Aí a hora que a gente está tomado daquela coragem que vem da raiva, da irritação, a gente quer dizer aquilo que quando a gente está calmo a gente não diz. É a pior coisa que nós podemos fazer. Se tem algo que eu preciso dizer para a pessoa, para o bem dela, e não só para o meu desabafo, para o meu conforto, eu tenho que procurar um momento melhor. Um momento que eu estou sereno e a outra pessoa também está. Em que a gente está em paz um com o outro. Às vezes vai ser um momento mais gostoso entre eu e aquela pessoa. E a gente vai ficar até tentado a dizer, mas essa verdade ela é incômoda. Eu vou usar para dizer agora, nesse momento que a gente está tão bem. Pois é, meu querido. É justamente no momento em que a gente está tão bem que a verdade precisa ser colocada. Agora veja, é um desastre. Todas as vezes que a gente está mal com uma pessoa, irritado com ela, querendo agredir a pessoa, se sentindo injustiçado por ela, que a gente diz, senta aqui que eu tenho umas coisas para te dizer. Aí as palavras saem como facas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não revista de raiva as coisas que você tem para dizer. Porque a raiva dá chance ao diabo de entrar com a mentira. Todas as vezes que no meu relacionamento com alguém, eu vou me pautando pelos sentimentos de indisposição entre eu e a pessoa, para a gente estabelecer uma conversa, e a raiva vai entrando, e a ira, e o rancor, e aqueles sentimentos ruins, os ressentimentos do passado, eu estou abrindo uma porta pela qual a mentira pode entrar. Não posso fazer isso. Só as palavras ditas com amor podem ser ouvidas. O que você tem para dizer a alguém hoje? Você quer dizer com amor? Você se preparou para dizer com amor? Até talvez no começo aqui da manhã, a gente rezando, partilhando o sorrindo para a vida e se preparando em oração. Talvez você até estivesse pedindo a Deus essa graça, dizendo, Senhor, hoje eu preciso ter uma conversa com uma pessoa. Me prepara para que essa conversa possa ser frutuosa. Às vezes hoje você precisa conversar com seu filho, com a sua filha, com seu pai ou sua mãe. Você precisa conversar com a sua esposa ou com o seu marido. Talvez hoje você precise chamar para uma boa conversa alguém que você quer bem. Mas essa conversa passa por situações delicadas. O que fazer? Pedir a graça de Deus de dizer com amor tudo que a gente tem para dizer. E quem diz com amor precisa aprender a escutar com amor também. Para a gente ser bom em dizer a verdade, a gente precisa seguir o mesmo caminho que a gente segue para ser um bom médico, para ser um bom escritor. O que nos torna bom naquilo que nós fazemos? Não é? Ser bom em qualquer coisa na nossa vida requer prática. Por isso, por mais que você tente, você só vai conseguir fazer o bem e fazer bem e com naturalidade
Você só vai conseguir dizer bem a verdade e com naturalidade quando você for colocando em prática esse hábito de dizer a verdade. É a prática. É a gente fazer repetidas vezes o exercício de dizer a verdade. Agora, olha, para a gente se acostumar a dizer a verdade, é preciso a gente dizer apenas a verdade. Mesmo quando se trata de coisas íntimas nossas. Ou então não diga. Mas é se desvencilhar das cadeias da mentira. Porque de mentir aos outros, com frequência a gente se acostuma com a mentira e a gente passa a mentir para a gente mesmo. Passamos a mentir para nós mesmos. E aí a nossa vida se torna um engano e um mal para nós mesmos. A verdade, ela nos leva à libertação. A verdade liberta. A verdade tem marcas boas. A verdade não leva a gente à grosseria. A verdade não leva a gente à arrogância. Os sinais da verdade são a humildade e a simplicidade. Quando uma pessoa vai dizer algo que é verdadeiro, como amor, você pode perceber que a postura dela é humilde e ela é simples. Não fica dando voltas, não fica complicando. Não, é um abrir do coração. Sede bondosos e compassivos. Não é assim? O remédio para apagar toda a mentira, para extinguir a mentira. Portanto, tendo vós rompido com a verdade, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. A verdade da nossa vida não é essa verdade que se levanta sob a bandeira da justiça para a gente fazer o mal contra quem errou conosco. A verdade de Deus na nossa vida passa pelo perdão. A verdade quer sempre perdoar. Sede bondosos. A bondade está para a alma da gente, assim como a saúde está para o corpo. A bondade é a saúde do coração. A bondade é a saúde da alma. E uma pessoa ela se torna feliz na proporção direta em que ela leva a felicidade para as outras pessoas. Deus nos fez de uma tal maneira que não existe felicidade maior, nem para mim, nem para você, do que fazer felizes as pessoas que Ele pôs no nosso caminho. Você quer ser feliz? Ter uma vida na luz? Ter uma vida na verdade? Rompa com a mentira. Seja bondoso. Seja bondoso, e diz a palavra, seja compassivo. O que é ser compassivo? A bondade só é verdadeira quando uma pessoa é capaz de sacrificar-se pela outra. Você se compadecer é você se colocar no lugar da outra pessoa. Saber o que ela está vivendo. E você ser capaz de abrir mão para aquela pessoa encontrar um pouquinho de alívio e de paz. Mas o interessante é que quando a gente faz isso, esse bem sempre se volta para nós. Porque para a gente ter paz, temos que aprender a deixar os outros em paz. Para a gente ser livre, nós temos que aprender a libertar as pessoas que nós prendemos pelas cadeias do rancor, pelas cadeias da mentira. Quem quer ser livre, precisa libertar. Quem quer ter paz, precisa dar a paz. Sede bondosos e compassivos, perdoando, rompendo com a mentira. Fazendo como Cristo fez convosco, perdoando-vos mutuamente, erradicando do coração tudo aquilo que não nos leva para Deus, fechando todas as portas à mentira e ao pai da mentira, porque nós somos bondosos. Dentro do nosso coração existe bondade. O que você pode fazer neste dia de hoje, colocando amor em todas as suas intenções e em todas as suas atitudes? Você é uma pessoa boa. Quantas coisas boas você já fez na sua vida, não é verdade? Quanta gente se aproximou de você no passado e até mesmo no presente, porque encontra em você uma pessoa boa.
Quantas pessoas enxergaram você por trás das aparências? Porque às vezes a gente tenta se proteger através das aparências de que a gente é duro, de que a gente é forte, de que a gente é turrão. Mas sempre tem alguém que se achega a nós e que consegue ver por trás da capa e enxerga a bondade dentro do coração. E até defende a gente para as outras pessoas dizendo: olha, você está olhando as aparências. É um homem bom, é uma mulher boa. Quantas pessoas você já ajudou na vida? Gente que nem sabe que foi ajudado por você e que você ajudou. Pessoas das quais você falou bem. Pessoas que você colocou, indicou para algo bom que aconteceu com elas. Pessoas que você defendeu. São atitudes boas. Quantas vezes você já foi generoso na sua vida e partilhou daquilo que você mal tinha para você, mas você tirou para poder compartilhar. Existe muita bondade dentro do seu coração. E é por esta força que você vai vencer toda mentira na sua vida. Vai vencer a ira, vai vencer a gritaria, vai vencer o amargor, vai vencer a exaltação, vai vencer as palavras maliciosas e toda espécie de maldade.